É isso aí, pessoal. Então, agora a gente vai começar a falar sobre o nosso tema. Como eu falei anteriormente, é um tema bem importante. E a nossa apresentadora aqui, do debate, entrevistadora, a Alice, ela vai começar falando sobre essas perguntas, né, para que a gente possa conhecer as experiências dos nossos convidados. A gente vai fazer algumas perguntas para que a gente possa, como ele falou, conhecer a experiência de vocês, para que vocês contem sobre a evolução de vocês dentro do Instituto. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: há quanto tempo vocês fazem Instituto? Acho que um ano. Eu comecei recentemente online, no ano passado. Aí esse ano agora estou começando presencial, claro. Eu também faço um ano, que é o tempo do meu batismo. Então, eu comecei ano passado, eu acho que final de fevereiro ou começo de março, algo assim. Então, faz esse tempinho aí. Legal. E agora a gente queria saber de vocês como é que foi a experiência de vocês conhecerem o Instituto. Tipo, como começou, como que vocês chegaram até o Instituto, foi através de amigos? Como é que foi a experiência de vocês com isso? Eu conheci o Instituto através dos missionários, né? Antes de me batizar, eles falaram umas coisas sobre o Instituto, eu não entendia muito bem, né? Porque eu não era batizada na época. Aham. Mas eles falaram muito e pontuaram muito, sabe? A importância de participar do Instituto, de assistir às aulas do Instituto. E assim que eu me batizei, eles mandaram meu número de presente Fábio. E logo eu já estava matriculada e assistindo às aulas do Instituto. Para mim foi Legal. através depois do seminário. Fazia seminário e a professora sempre falava depois. Vai ter um instituto depois daqui. Vai ter novas experiências, novos aprendizados, vai conhecer pessoas novas de outras aulas. Aham. E foi assim, eu já fiquei um pouco nervoso e tal, porque eu não conhecia ninguém e tal. Só conheci só assim, cara da minha aula que se formou no seminário. Mas assim, gostei também, foi muito maravilhoso. O presidente Fábio me ajuda, hoje em dia muito mais com o pessoal. Foi isso. É verdade. Tipo, no começo, quando a gente tá para entrar no Instituto, sempre tem uns receios, né? Tipo, a gente não vai naquele negócio tipo, já automático e tal, sobre o que a gente vai ver lá dentro, sobre o que a gente vai conhecer. E a gente acaba tendo um pouco de receio, né? Tipo, o que que vocês pensavam antes de ir para o Instituto? O que que vocês acharam que iam encontrar aqui? Na verdade, minhas expectativas sobre o Instituto sempre foram muito altas. E todas elas foram alcançadas. Assim, eu sempre imaginei que teria muito jovem, que porque éramos jovens, né, que eu faria muito amizade, e foi algo muito importante, que ajudou muito no meu social, né, em conhecer novas pessoas, eu fiz muita amizade, e assim, não voltaria atrás, não me arrependo, porque o Instituto realmente ele faz uma importância, faz uma diferença muito grande na minha vida. Verdade. Eu já sabia, não sabia muito como funcionava. Porque assim, eu pensava que ia ser só na minha aula, ou na minha estaca também. Não quero um assédio, né? Assim, eu pensei assim, vai ser na minha estaca só. Mas não, a professora chega e disse, ó, vai ser todas as estacas. Todas. Caramba. Aí eu Também, fiquei um pouco Comprar preocupado. um monte de jovem de uma Fiquei vez. um pouco preocupado. eu Assim. imaginei quando falaram pra mim é uma série, eu, caramba, vai ter muita gente. Aí a professora falou assim, vai ser tipo pessoal. Vai ter vários jovens, vários jovens. Eu falei, professor, aí não, então tudo bem. Mas assim, eu fiquei um pouco nervoso porque eu não conhecia ninguém e tal. Aí eu fiquei meio preocupado e tal, como é que eu ia me turmar e tal, como é que ia ficar meio de boa. Mas aí deu tudo bem, ficou tudo bem, conheci uma galera aí também, muita gente boa, me receberam muito bem, pra gente Fábio me ajudando, como eu falei no começo. Aham. E as aulas estão incríveis, ela é uma excelente professora, pregador do evangelho, as aulas são incríveis, ele nos ajuda a se manter firme, assim, o desejo de ser de missão tempo integral. E vamos aí. Legal. No meu início de Instituto foi um misto do que aconteceu com vocês dois, né? Eu estava no seminário, só que às vezes quando tinha atividade no Instituto, as pessoas falavam, ai, vamos, só que eu não tinha idade ainda. Aí eu era a louca, que tinha morrido de vontade de ir pro Instituto. Mas quando chegou a minha vez de ir pro Instituto, eu ficava tão nervosa, ficava, nossa, chegar lá um monte de gente, porque eu não conheço, meus amigos tudo no seminário. E eu sozinha no Instituto. Mas foi uma experiência incrível, está sendo, né? Uma experiência incrível. Acho que para vocês também. Acho que a minha experiência de entrar no Instituto, tipo, é a mais aleatória aqui de todo mundo, porque, assim, a minha experiência com o Instituto, tipo,
foi algo realmente que me ajudou a mudar bastante. Para vocês terem uma ideia, antes de eu começar a frequentar o instituto, eu não queria servir uma missão. E aí, tipo, quando eu comecei a frequentar, eu criei esse desejo. E assim, foi uma coisa bem interessante porque assim, eu cresci na igreja, mas não é porque você cresceu na igreja que você já tem um testemunho, tipo, desde jovem, né? E aí, quando eu tinha ali por volta, tipo, entre os 18, 20, 21 anos, eu tava passando por um período bem complicado, que assim, eu ia pra igreja, tudo, não sei o quê, mas, tipo, eu não gostava de todas as coisas que aconteciam na igreja. Uma delas era o instituto. Tipo, isso é um negócio até bem interessante pra gente entender como o inimigo ele trabalha com a nossa mente, né? Porque eu dizia, não vou lá pro instituto, não, um monte de jovem falso, tal, não sei o quê. Aquela galera lá, tipo, tal. Mas, pelas dificuldades que eu estava passando, pelas provações, eu senti que eu precisava fazer alguma mudança. Uhum. E essa mudança foi, tipo, ir pro instituto. E quando eu tenho oportunidade de prestar o testemunho sobre isso, eu sempre falo sobre a minha irmã. Porque a minha irmã, ela passou 4 anos me convidando para ir pro instituto. E eu Caramba. não ia. Perseverança o nome dela, viu? Pois é, Exatamente. e eu tô cabeça dura, né? Que não queria vir. Daí, assim, ela passou 4 anos me convidando e eu nunca queria vir. Tipo, eu vim uma vez ou outra, não gostava muito e tal, principalmente porque eu não conhecia ninguém. Eu sou de Recife, vim pra cá, não conhecia jovem, não conhecia nada, e o povo já se conhecia tipo, desde criança já. E quando eu comecei a frequentar o instituto, o espírito que eu sentia aqui era muito forte. Era um espírito tão forte que aí eu ia pra igreja no domingo, aí tinha aquelas aulas assim, tipo, mais ou menos com a gente. Cadê aquele espírito que tem no instituto, sabe? Então, assim, foi uma experiência muito boa no começo, porque num período de só 8 semanas, que foi um período que teve no meio do ano de 2019, nesse período de 8 semanas, foi o suficiente para eu tomar a decisão de servir uma missão. E foi, tipo, muito legal, porque eu fiz um curso de preparação missionária nesse período, e aí, tipo, eu fui na primeira aula, aí, eu não sei se o pessoal faz isso hoje, mas na época, tipo, no começo da aula, a gente se levantava e todo mundo falava junto do Doutrina com menos 4, Hum. né? Só que aí, tipo, eu levantei e eu ficava lá, tipo, com a escritura lendo e todo mundo já sabia de cabeça. Eu falei, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Pô, eu não tenho escritura decorada de cabeça, não sei nada dessas coisas, né? Eu fiquei, cara, tô no lugar errado. Aí eu disse, não, vou continuar aqui. E aí foi uma experiência muito boa e quando terminou esse período de 8 semanas eu decidi servir uma missão. E aí no começo de 2020 eu já fui. Então foi, assim, foi uma mudança muito rápida. Tipo, o presidente Fábio fala, né? Milagres. Milagres são reais. Pois é, realmente. E vou falar. Agora eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma história interessante ou engraçada que aconteceu no instituto, mas que marcou assim a vida de vocês. Eu tenho uma bem engraçada, na verdade. Eu comecei um instituto online, né, na época da pandemia. E as pessoas sempre falavam, quando tu conhecer a sede vai ser maravilhoso. Tu vai amar conhecer a sede. Eu falei, pra quem me conhece, eu sou uma pessoa muito emocionada. Eu choro por tudo. Literalmente tudo. Coisas boas e coisas ruins. E daí eu falei, nossa, eu vou pra sede, vou conhecer a sede. E chegou o dia de conhecer a sede, que foi no drive-thru do São João. E daí, né, eu já tava no conselho, e daí eu entrei na sede, e assim, quando eu pisei, comecei a chorar do nada. Eu entrei na sede, eu tô na sede do instituto. Mas é porque as pessoas alimentaram muitas expectativas, e minhas expectativas, elas foram alcançadas. Então aqui, quando eu entrei, eu vi, sabe, tantos jovens ao redor, e muita gente falando comigo, e a beleza também da sede, né, tipo, e como a organização da igreja, a ordem da igreja, as coisas que se encaixam perfeitamente uma na outra. Eu falei, gente, é incrível. Eu tenho até uma amiga que brinca que quando eu for no templo, quando eu entrar no templo eu vou desmaiar, porque se na sede foi assim, que dirá no templo. Então, A gente é da mesma aula e a gente tava numa atividade na semana passada. Foi muito engraçado. A gente tava conversando sobre história da família e a meta da área, né, dos cartões. E aí a gente tava conversando, ela me contou isso, que quando chegou na sede a primeira vez, chorou muito. A gente ficou tirando onda com ela. Menina, quando tu chegar no templo, vai ser só o soluço, vai todinho. Pois é. Então essa história que eu vou carregar, assim, é engraçada, mas ao mesmo tempo, pra mim, em particular, é uma história que vai me marcar, sabe? Porque como eu batizei no período da pandemia, as coisas estavam muito longe. Você batizou durante a pandemia? Ano passado. Então, as coisas, eu vi as coisas muito longe, sabe? Vai demorar pra eu conhecer a sede, vai demorar pra eu ir no templo.
e vai demorar para eu participar das reuniões sacramentais. Então, assim, para mim era uma coisa muito distante. Era um progresso muito longo, né? Então, quando falaram, o drive-thru vai ser na sede, o drive-thru vai ser na sede. Pois Amiga, é. conta mais um pouco como foi a história do teu batismo, como tu se batizou durante a pandemia. A história do meu batismo é bem aleatória também, igual a história de Fernando do Instituto. Eu assisti um canal, né, de uma menina que é da igreja e ela não mora aqui. E daí ela sempre falava sobre a igreja e eu falava, nossa, interessante. Só que aí eu conheci os missionários através do Facebook. Eu entrei aleatoriamente me deu uma coisa na cabeça. Eu vou entrar em um grupo da igreja, qualquer grupo. Eu procurei lá, era o nome da igreja. E daí eu entrei no grupo, era um grupo só tinha americano. Eu falei, o que é que eu tô fazendo? Nem inglês, né? Só que aí, né, deixa o famoso Google Tradutor e eu botei lá, né? Uma pergunta que eu tinha algumas dúvidas. Eu coloquei no grupo, assim, em questão de 5 minutos, tinham vários missionários falando comigo. E daí os missionários conversaram Missionário comigo, é assim. Então, Deixa foi aí que aquela eu percebi, oportunidade, foi aí viu? que eu percebi. Aí daí eles contataram os missionários que estavam no tempo da minha aula, e daí eles falaram comigo, e 2 semanas depois eu tava batizada. Foi Caramba, bem- 2 semanas? 2 semanas. Foi bem rápido. Sem conhecer, imagina, É. durante a pandemia, minha Pois é. nossa. Exatamente. Ela é aquela pesquisadora que, tipo, todo mundo quer. Porque, Já vem pronta. verdade, mas, tipo, isso que você falou eu achei bem interessante, porque, assim, às vezes a gente acha que o nosso progresso, ele vai ser devagar, Sim, com né? certeza. Mas o progresso acontece de uma forma muito rápida. Tipo, eu lembro quando eu estava me preparando para ir para a missão, eu entrei no CTM, tipo, com o pé na missão praticamente, sem ter uma escritura decorada na cabeça. E aí eu pensei, cara, eu vou chegar lá, não vou conseguir ensinar ninguém. Que eu vou pensar, sei lá, vou falar sobre batismo. Eu não sei onde é que tem uma escritura sobre batismo. Eu vou falar sobre fé. Eu não sei onde é que tem uma escritura sobre fé. Eu não sabia nada. Mas o progresso que eu tive nas 3 semanas do CTM, nas primeiras semanas da missão, foi algo, tipo, tão rápido que eu nunca imaginei. Que eu, tipo, sozinho conseguiria. Claro, eu não estava sozinho. Tinha a ajuda do Senhor. Mas é a verdade sobre aquilo, né? Que o Senhor, ele não chama os qualificados para servir ele, né? Mas ele chama os seus servos e ele qualifica, né? Então, é justamente isso. Às vezes a gente tem uma perspectiva sobre a nossa capacidade, sobre o que a gente quer fazer, sobre o que a gente quer, tipo, na verdade não o que a gente quer, mas como a gente espera que vai ser, mas na verdade acontece de uma forma tipo, completamente diferente. Aí você fica tipo, tomando isso, tipo, tá Exatamente. muito rápido, calma. E tu, amor, tu já teve alguma história interessante, espiritual ou engraçada no Instituto? Não, como eu comecei recentemente, eu não começou a acontecer muita coisa assim e tal. Mas assim, eu procuro e tal, começar assim, uma história, não posso falar. Eita, não entendi agora o que eu ia falar. Acontece. Deixa eu ver. Eita, realmente. Tô sem falar. Tudo bem, tudo bem. Acontece. A próxima pergunta já vai de acordo com uma coisa que vocês dois já citaram. O presídio Fábio, ele tem alguma influência nesse carinho, nesse amor que vocês desenvolveram pelo Instituto? Porque todo mundo que é do Instituto João Pessoa conhece a fama do presídio Fábio, né? Ele é muito amoroso, muito carinhoso, que sabe liderar com amor, né? Que anima assim o Instituto. Faz a gente rir também. Puxa a gente para as atividades, convida, cria atividades para a gente se tomar, para os jovens se Verdade. tomarem. Incrível. É verdade. Antes de conhecer o presidente Fábio, eu achava que conhecia pessoas dedicadas. Mas depois que eu conheci ele, eu vi que, sabe, a dedicação dele em colocar, sabe, o instituto pra cima e fazer as coisas, se dedicar inteiramente aos jovens, né? Como ele mesmo fala, conhecer cada ovelha. Então, o presidente Fábio, ele influenciou, sim, tudo isso todo o sentimento que eu tenho pelo instituto, todo aprendizado que eu tenho. E eu lembro até de uma aula que ele deu ano passado, né, que ele falou sobre perspectiva eterna. E ele me fez, né, enxergar uma perspectiva eterna, ele me fez ter essa perspectiva eterna. Então, sou muito grata, sabe, por ter ele hoje em minha vida e saber que eu posso contar com um diretor tão incrível que ele é. É verdade. Como ele fala, meus queridos jovens. Meus queridos jovens, Pois é. exatamente. Meus queridos jovens, e não me deixem só. Acho que são os bordões mais conhecidos Com dos certeza. alunos do Instituto João Pessoa. Pois é. Então, tipo,
Eu lembro quando eu estava entrando no instituto que, assim, o Fábio ele tem uma coisa muito interessante, que ele, tipo, se esforça para ser seu amigo, mas ele não faz você ficar no instituto, permanecer no instituto só pelo fato dele ser seu amigo. Sim. Mas, tipo, ele organiza as coisas para que você possa se sentir bem. Tipo, eu lembro no primeiro dia que eu vim pro instituto, tipo, decidido a começar aí, né, assim, decidido, né, tipo, ainda tava ali indeciso e tal, não sei o quê, mas eu queria ir. E aí eu tinha saído da faculdade e eu vim até aqui para pegar minha irmã, para dar uma carona para ela. E a minha irmã, naquela sagacidade dela, né? Ela disse: Ei, espera um pouquinho aí que eu tô resolvendo um negócio aqui. Aí eu fiquei lá no carro, esperei nada. E aí, vai demorar? Ela: Não, entra aqui um pouquinho que a gente tá resolvendo um problema e tal. Eu já adorei tua irmã. Ela tava só conversando, né? Só batendo papo, mas enfim, eu caí na artimanha dela. Daí, tipo, eu fui, entrei. E ela tava só conversando lá com o pessoal, não tava resolvendo dela nem nada, né? Mas eu disse, eu vou aproveitar a oportunidade para ir lá ver. Isso foi uma semana antes de começar as aulas. E aí quando eu cheguei, eu lembro até hoje, tava Jamin e Tamara, tava Christian, eu acho, e minha irmã e Fábio, né? E aí eu cheguei, né? Fábio foi lá, cumprimentou daquele jeito, deu um abraço, meu querido jovem, tá? É, daí eu fui, né? Tipo, sentei lá na cadeira, fiquei de boa, não conhecia ninguém, né? Conheci minha irmã. É engraçado, no começo, quando eu comecei a frequentar o instituto, eu andava com a minha irmã pra todo lado. Aí depois o povo pensava que a gente namorava, porque eu e minha irmã a gente não parece nem um pouco. Aí o pessoal, é o namorado de Camila e tal. Aí. Mas assim, voltando para o que a gente tava falando, tipo, eu lembro que nesse dia tava Jamin e Tamara e eles foram preparar o almoço, porque tinha alguns jovens que estavam na sede naquele dia. Eu não lembro porquê, se já teve alguma aula ou se era alguma outra coisa, enfim. Mas a gente foi, eles foram lá preparar o almoço e aí eu pensei, pô, vou pra lá também, né? Tipo, ajudar eles com o almoço e tal, ver se eles estão precisando de ajuda e tal. E assim, eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas a gente levou incríveis 3 horas para preparar o almoço. Misericórdia. Que Pois amor é. foi esse? É. Não, e tipo, nem pra tanta gente eu fiquei, caramba. Mas assim, quando a gente tava lá dentro, não pareceu 3 horas, sabe? Aham. E foi bem interessante porque, assim, eu conheci Jamin e Jamin me fez, tipo, desfazer na minha mente todo aquele conceito que eu tinha sobre o jovem da igreja, sobre o jovem do instituto. Porque, Um amigo, né? pois é, e assim, Jamin, ele passou por muitas experiências que eu tinha passado recentemente. Ele entendia muitas das coisas que eu tinha passado, mas ele estava ali, tipo, firme e tal. Então a gente fez uma amizade muito forte, né? E assim, foi bem interessante porque nessas 3 horas eu estava ali conhecendo eles e tudo mais. E aquilo, eu não sei porquê, mas quando eu fui para casa naquele dia, nas outras semanas, né? Quando dava o dia do instituto, eu sentia vontade de ir, que era uma vontade que eu não sentia antes. E aí eu comecei a ir e tal, não sei o quê. E aí depois, quando o tempo foi passando, eu comecei a ver que Fábio, ele tinha colocado essas pessoas no meu caminho para que pudessem me ajudar a ficar, tipo, firme no instituto. Como ele sabia que essas pessoas iam me ajudar? Tipo, ele, sei lá, mega analista, alguma coisa assim e tal. Não, mas é porque realmente esse cargo dele traz uma inspiração que ele precisa para manter os jovens aqui. Com certeza. Então, tipo, ele não vai manter você aqui porque ele é seu amigo, porque ele faz toda aquela festa quando você chega. Mas é porque ele sabe como coordenar as coisas aqui dentro para que a gente se sinta acolhido, para que a gente se sinta bem aqui dentro. Exatamente. Falando nele. Falando nele. Eu tô por aí. Meu querido jovem. E vocês conseguiram sentir uma diferença assim, muito forte do instituto online para o instituto presencial? Sim. Em casa a gente fica muito distraído com algumas coisas e tal. E aqui no instituto você fica concentrado. Fica concentrado, você presta atenção. Vocês dois começaram durante a pandemia, né? Eu No sinto. instituto, sim, ano passado. Tá. Ano passado, é. Eu também concordo com ele em relação a gente faz a preparação, tem a oração, tem um momento de abertura das aulas, mas eu acho que quando você está aqui, todo o ambiente ajuda, né? E você tem as Sim. pessoas, você tem um contato, né? O contato físico muda muita coisa. Então, assim, você tá com um amigo do seu lado, você vendo os professores na sua frente. Aham. Então, assim, com certeza a diferença claro que o momento é maravilhoso, o online foi incrível, eu aprendi Sim. muita coisa, mas
presencial é algo totalmente diferente, né? É outra margem, que você tem, outra perspectiva. Uhum. Eu também peguei as duas fases, né, online e presencial. E eu confesso que antes, quando eu ia começar a ter as aulas online, eu tinha um certo preconceito. Eu falava, meu pai, vai assistir tudo online, que negócio sem futuro. Online, não. Vou assistir o quê? Tem que assistir, né? Não assisti. O profeta mandou. Aí, mas eu me surpreendi muito nas aulas. O Fábio conseguia se manter presente até na forma online, era incrível isso. Foi um espírito muito bom, foi uma das coisas que me ajudou a continuar firme, a ter forças, né, durante o período de pandemia, que foi um período muito difícil para todo mundo. Mas o Instituto foi uma das coisas principais, assim, que me ajudou a ficar firme no meu testemunho, estudando as escrituras. E presencial nem se fala, né? Sem contar as coisas maravilhosas que tem no presencial, um bailezinho, uma atividade, uma pizzazinha, delícia. Vai ter pizza hoje. Rapaz, Pizza hoje? Vai. E é. Vai? Fábio mandou uma mensagem pra Eric dizendo que a Adriana vai trazer pizza. Rapaz, opa, é hoje. Olha aí, pessoal, pra quem estiver assistindo a gente, não sei se tem muita gente assistindo, mas pra quem estiver assistindo hoje, a gente vai ter uma atividade muito legal hoje, tá? Que é o baile do semáforo. Acompanha aí nas redes sociais que tem tudo sobre essa atividade, como é que vai funcionar, então Gente, acompanha aí. olha, esse baile do semáforo, se eu fosse vocês, eu não perdi. Esse baile do semáforo tá incrível. Estou com roupa de... Mas sobre esse assunto, né, tipo, do online, eu não tive a experiência de, tipo, passar do instituto presencial para online. Porque, assim, a minha missão, tipo, quem vê acha que eu escolhi, tipo, que eu já sabia que ia começar a pandemia, mas eu fui para a missão exatamente 3 semanas, não, um mês antes da pandemia estourar. Então, tipo, eu fiz o CTM normal, fiz as 3 semanas de campo normal, aí depois, tipo, zoou tudo, né? Mas, assim, por mais que eu não tenha passado por essa experiência do Instituto, eu passei por essa experiência como missionário. Tipo, eu comecei ensinando as pessoas presencial, eu ia na casa delas, e aí de repente a gente recebeu um celular e disse, ó, vocês não podem sair de casa. Quer ensinar? Liga pra pessoa e dá uma lição Assustador, online. né? Tipo, assustador. E naquela época a gente tinha uma compreensão errada da doutrina, que pra você sentir o Espírito tinha que ser assim, 4 pessoas numa sala e o Espírito está aqui, tipo, testificando pra todo mundo. Mas eu acho que vocês tiveram a mesma experiência no Instituto Online, de que você não precisa estar presencial para você sentir o Espírito. Sim, com certeza. Claro, o Senhor ele quer que a gente esteja junto, né? Mas porque é uma experiência melhor. Mas você estando no online, você está assistindo sua aula em casa, você está com o Espírito ao seu lado. O professor que está dando a aula lá, ele está com o Espírito ao lado dele, guiando ele na aula, né? E aí os outros alunos, a mesma coisa, né? E é por isso que o Senhor ele é onipresente, né? Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo testificando para a gente, né? Então, assim, eu imagino que a experiência tenha sido da mesma forma. E foi bem interessante porque a gente só começou a desenvolver o sistema de ensino online na missão, acho que uns 2 ou 3 meses depois que começou a pandemia. Tipo, estourou tudo em março. Quando foi lá para maio, junho, foi que a gente começou a desenvolver o negócio para ver como é que ia funcionar. Mas, assim, antes disso, eu vi o pessoal falando, né? Tipo, no vídeo eu conversava com o pessoal e eles disseram, o Instituto está sendo online. Eu, online? E tá sendo legal esse negócio aí. Ai, pessoal, nossa, tá sendo muito legal, o espírito muito forte e tal, não sei o que. Caramba, será que é assim mesmo? Tu Tá falou de ser legal, exagerando? agora eu me lembrei de uma coisa que a gente fazia muito no Instituto Online. Kahoot. Quem tava Sim. no Ah, online Kahoot deve era lembrar. maravilhoso. A gente fazia Kahoot. Eu enjoei de Kahoot quando acabou, confesso. Porque a gente fazia Kahoot toda semana e era valendo chocolate. Era O Fábio maravilhoso. saía com o carro dele, coitado. Rodava essa pessoa toda entregando chocolate pra quem acertava as perguntas do Kahoot. Era muito engraçado. E o povo desesperado online. Eu vou acertar, não sei o quê. Era muito legal. Era muito divertido. Ao mesmo tempo que a gente aprendia, a gente testava os nossos conhecimentos, né? Ainda ganhava um chocolatezinho, então era maravilhoso. Pois é. Eu nunca tive essa experiência de Kahoot. É muito bom. E o Temos que Chocomel. fazer Kahoot com o Fernando. Vamos fazer Kahoot com o Fernando. Com certeza precisamos. Pois é. Mas vamos lá para a próxima agora. Ah, qual parte do Instituto que vocês mais gostam?
É uma pergunta meio difícil de responder, porque o Instituto nos proporciona tanta coisa, né? Tipo, eu vou falar da comida, né? Eu tinha pensado nisso. Não, mas eu acho que, pra mim, o Instituto, a parte que mais fez efeito foi a questão social mesmo. As pessoas geralmente falam que não, mas eu sou uma pessoa tímida, tá? Algumas pessoas A dizem não. pessoa diz a mesma coisa de mim. Eu sou tímida, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. Então eu também tinha esse receio de chegar aqui, tipo, eu tinha Alice, eu vinha com as pessoas da minha ala que vinham, mas quando chegava aqui, a gente, do nada, vê que tá todo mundo espalhado, né? Cada um por canto, ninguém fica junto totalmente. Então eu fiquei muito receosa se eu ia ter amigos, se eu ia fazer amizade. E quando eu cheguei aqui, tipo, todo mundo em cima de mim, então, uma pessoa nova, vamos fazer amizade. Então, assim, a questão do acolhimento é uma parte que eu admiro muito, sabe? Não só no Instituto, na igreja em si, né? Porque eu sei que quando eu batizei, eu nunca fiquei sozinha na igreja. Nunca, em nenhum momento. Que bom. E no Instituto não foi diferente. Então, a parte que eu gosto de todas as coisas, mas a parte que realmente mais me afetou positivamente foi a questão das pessoas serem acolhedoras, das pessoas acolherem, abraçarem, sabe? E tá sempre ali perguntando se eu tô bem, se eu preciso de algo. E então essa é uma parte que realmente eu gosto bastante do Instituto. É isso aí. Agora, isso daí que tu falou me fez ter uma dúvida, tipo, relacionada com a pergunta anterior também. Porque a gente tava falando sobre a diferença, né, entre o instituto presencial e online. Aí, tipo, na verdade, essa é uma pergunta que eu quero saber para vocês, fazer para vocês três, para saber como é que foi a experiência. Tipo, eu, quando comecei no instituto, já tive que ir direto pro presencial, tipo, minha experiência já foi ali, no front. Mas, tipo, como é que foi começar no online? Aí, tipo, vocês já estavam acostumados com online, como funcionava, tudo certinho. E como foi, tipo, quando começou o presencial, aí vocês tiveram que começar a vir aqui, como é que foi a atmosfera, qual foi a experiência? Então, eu já tinha vindo na sede do Instituto algumas vezes, Antes da pandemia? antes da pandemia. Mas eu não tinha, tipo, eu não peguei aquela fase, tipo, aula todo sábado, que nem a gente faz agora, né? Todo sábado tá aqui. Eu já tinha vindo algumas vezes, já tinha assistido algumas aulas, então eu já sabia mais ou menos como era a atmosfera, mas foi completamente diferente, né? Quando eu saí do online, no online, eu tinha, tipo, a hora certa, né? Tipo, 3 horas, ia pro quarto, pegava o computador pra assistir aula. Agora E tem que ser aí- o dia certo, né? Porque vem pagar pra passar o dia todo. Passou o dia todo. E pra quem sabe, pra quem conhece a gente mora longe, né? Então, na primeira vez que a gente voltou pra sede do Instituto, as aulas não tinham voltado ainda, foi no drive-thru que ela falou. Como é que funciona isso da leitura? Então, a gente estava no São João, o Fábio queria fazer alguma atividade de São João, mas ainda não estava liberado, Foi ano passado. ano Isso. passado. E aí ele teve essa ideia de fazer um drive-thru do Instituto. Você passava pelo Instituto, pegava o seu kitzinho, e aí a gente organizou kit com pamonha, canjica, milho, Só. paçoca, amendoim, não foi? Foi muito massa. E aí as pessoas passavam, a gente não podia abraçar nem nada, né? Mas a gente aproveitava, ó, tudo bom, entregava a sacolinha e ia. Foi muito divertido, porque a gente realmente se via, né? Eu vinha na sede do Instituto, Sim. sentia essa atmosfera massa que tem aqui. Mas quando voltou as aulas mesmo, assim, foi bem diferente. Eu confesso que eu demorei um pouquinho pra me acostumar. Porque é diferente você estar lá na sua casa, ligar a câmera de vez em quando. Mas aqui não, né? O povo na sua cara. Ó, a pergunta quando ninguém responde. Você tem que fica todo chegar, mundo- entrar na sala assim, Não, isso eu não gosto não. 150 Não, eu pessoas, pensamento, e agora onde eu vou começar a sentar? aula, você fica tipo, Sim, esse é o momento de mais tensão pra mim, confesso. Quando o Fábio vai escolher a pessoa que vai dar o pensamento. Porque por mais que você tenha estudado, não é a mesma coisa, né? A gente. Vamos Olha lá. só quem tá chegando! Vem. Aparece aqui pra dar um tchauzinho no Dá um nosso oi aqui, podcast. Senhoras e senhores, tem que falar o bom. Fiquem com vocês, o presente Fábio! não me deixem Valeu, Fábio. E a gente já tava falando de tu mesmo agora. Sobre o momento de mais tensão. praticamente. Exatamente. Sério? Tá presente no podcast Tô inteiro. preocupado agora. E aí, eu acho que para as pessoas também, né? Quando ele tá lá, escolhe, ele olha assim, aí vai
tal pessoa, você pode fazer oração, a pessoa, nossa. Aí, tal pessoa, você pode dar um pensamento, aí pronto, já fica todo mundo. Não quero dar Exatamente. Rapaz, eu tive sorte, nunca me chamaram pra dar pensamento. Eu não vou nem falar Até nada, agora porque nem- vai que ele assiste nem- e manda a gente. Ah, ele Ele chegou. vai chamar só por causa dele. Ele vai assistir essa parte e vai falar. Já sei que eu vou chamar pro próximo pensamento. Vou chegar atrasado semana que vem, brincadeira. Não, tipo, eu tenho conhecimento das escrituras por conta da missão, mas eu tenho uma memória péssima. Eu também. Então, tipo, se ele chegar assim e dizer, dá um pensamento aí, eu vou pensar, minha nossa, o que eu vou compartilhar as coisas assim? Posso falar sobre Adão e Eva? Não, e tipo, aí você fica naquela, eu tenho que compartilhar um negócio que tem a ver com a aula, pode ser Exatamente. qualquer coisa aleatória. Porque às vezes você, tipo, às vezes você não tem tempo durante a semana pra estudar a aula, né? É. Aí você chega tipo, compartilha um pensamento. Aí, tá, eu queria compartilhar um pensamento sobre a aula. Mas Mas é muito vai ser sobre o que a aula mesmo? Exatamente. É, Pois é. foi estranho realmente sair do online, como a Alissa falou, né? A gente tinha a hora certinha. Aí eu mesmo pegava o computador e ia logo pro quarto, já sabia a hora, né? Pro quarto, abrir o computador, ligava a câmera quando eu queria, né? Pra ninguém ligar o tempo todo. E daí, quando falaram que ia voltar presencialmente, eu disse, vou sair do meu conforto. Mas eu cheguei aqui, tem conforto pra todo lado. É maravilhoso. Então, mas de todo jeito foi um pouco estranho, assim, sair do online, daquela zona de conforto, né? E sair. Entendi. E aí? Sim. É uma diferença muito grande, né? Você tá online, na sua casa, com seus familiares. Comigo, assim, era muito difícil também, porque a minha avó às vezes precisava de ajuda, eu tinha que ajudar, eu tinha que ficar saindo. Aí ela, Lamônia, estou aqui ainda. Aí, às vezes, você ficava com essas dificuldades, vamos dizer assim, para participar. Aham. Aí, quando foi presencial, assim, eu pensei, então a galera vai me conhecer e tal, algumas partes, algumas pessoas, vamos dizer assim. Não, ninguém me conhecia. Aí eu ficava meio quietinho na minha. Mas quando foi na aula presencial, eu senti mais o espírito do que online. Porque, tipo, presencial você se sente mais acolhido, você se sente mais com a vontade de aprender mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Assim, a forma que o Instituto dá as aulas, então, os ensinamentos que a gente aprende aqui é muito... Tem palavras para falar, vamos dizer assim. É muito gratificante. Já que a gente tu citou aí Elaman, nosso maravilhoso professor de pregar meu evangelho do sábado. Como está sendo essa experiência de fazer pregar meu evangelho, de se preparar para a missão? Como estão os preparativos? Sinceramente, eu aprendi coisas que eu não sabia sobre a missão, assim, a forma de ensinar. E a mãe sempre ensina que devemos saber o que o pesquisador está precisando, qual é o que ele quer aprender. Verdade. Você não pode chegar e jogar logo tudo para ele, dizendo, isso aqui você tem que se batizar. Não é assim que funciona. Ele vai ensinando assim, o básico mesmo. Você vai explicar para ele o plano de salvação. Você vai primeiro saber o que ela precisa saber, quais as dúvidas que ela tem em relação a isso. Isso é isso aí. Verdade. Agora a preparação tá indo. Estou confiante que eu vou seguir na missão tempo integral. E Tu tem 17 ainda? tenho 18 já. 18? 18. Tu pretende quando pra missão? Mas eu acho que, não esse ano, mas eu acho que ano que vem, porque eu acho que eu vou ser no exército, mano. Entendi. Eu acho que eu vou ficar no exército. Só por um ano só. Tu ainda tá se apresentando, né? Sim. Entendi. Que top. Já tem, tipo, uma expectativa de algum lugar que tu gostaria de servir? Barcelona, na Espanha. Caramba! Vai cair pra longe! Legal. Eu também tive aula com ela, mãe, de preparação missionária. Comecei online e aí a gente voltou e foi ter aula presencial. E nossa, eu também aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu tinha já começado a folhear o Pregar no Evangelho, né? E aprender algumas coisas, ler o básico. Mas quando a gente vai ver a experiência, por mais que a gente ouça também outras experiências de missionários retornados, mas ele ensinando Não como é a mesma professor, coisa. tendo aquela bagagem, é diferente. Foi um momento que eu aprendi muito. Então, preparando para a missão. Esse ano estamos indo. Então, Missionária cantora aí. Então foi um momento de muita aprendizagem para mim também. Fazer o curso de preparação missionária. Emily, qual foi o curso que tu mais gostou? Desculpa de cortar.
O curso que eu mais gostei foi de Família Eterna. Que a gente fez Passado. online, né? Isso. Ai, foi bom demais. Foi um curso que me marcou muito. Inclusive, eu falei que eu sou muito emocionada. Não tinha uma aula que o presidente Fábio me deixasse sem chorar. Era incrível, era toda a aula. Eu sempre estava chorando, sempre. Então, foi uma aula que me marcou. Foi minha primeira aula do instituto, né? Minha primeira aula assim que eu cheguei, nem sabia exatamente o que significava exatamente, né, especificamente. Mas quando eu entrei, foi um curso que me enrolou de vez falando, é esse meu curso que eu vou levar pra vida toda, a família eterna. Legal. O que tipo, te chamou mais atenção nesse curso? Foi exatamente sobre a perspectiva eterna. Foi Sim. nessas aulas que eu aprendi muito sobre você ter uma perspectiva eterna sobre tudo, né? Porque quando a gente fala sobre família eterna, a gente coloca numa caixinha como se fosse só aquilo, né? Nossa, a gente vai falar sobre família e família eterna. Mas, na verdade, é uma aula que aborda muitas coisas, né, sobre a eternidade, fala muitas coisas. Então, nessa aula foi quando o presidente Fábio me influenciou sobre a perspectiva eterna, né? E foi uma das coisas que eu comecei a adotar em minha vida, né? Tudo que eu faço, uma decisão importante. Ah, mas do que isso vai me servir para ter uma perspectiva eterna, sabe? Do que isso vai valer mais para frente. Então, me ajudou muito nas minhas decisões, as coisas que eu escolho para minha vida. Então, é uma aula importante para mim. Agora eu quero saber de você, Fernando. Qual foi o seu curso favorito no instituto até agora? Mas, deixa eu pensar. Eu acho que foi um que Fábio fez em 2019, antes de eu ir para a missão, que foi Ensinamentos do Presidente Nelson. Eu acho. Ai, que massa! Muito top. Muito top, porque assim, aquela época ali de 2017, 18, 19, foi na época que a igreja já estava passando por aquelas mudanças, porque assim, os profetas já estavam prevendo esse período da pandemia, né? Então, assim, foi um momento em que era muito comum as pessoas se questionarem sobre essas mudanças. As pessoas não entendiam por que as coisas estavam acontecendo, não entendiam para o que a gente estava sendo preparado, sabe? E a aula esse curso em específico, foi algo que fez eu me aproximar muito de quem o presidente Nelson é, sabe? Porque, assim, eu lembro quando eu comecei a frequentar o instituto, foi pouco depois do presidente Nelson ele ter sido chamado como presidente, que ele foi chamado em 2018, se não me engano. E acho que foi, né? 2018? Não lembro. Enfim. Mas assim, aquele período em que o presidente Monson foi presidente, eu não acompanhei tanto. Então eu vi os jovens falando, eu amo o presidente Monson, o melhor presidente da história e tal, não sei o que. E eu ficava tipo, o que tem pra amar nele? Eu não conheço, sabe? Ai, eu amava o presidente Monson, mas eu era criança. Mas eu amava, eu não sei porque que eu amava, mas eu amava o presidente Monson. Eu olhava pra ele, eu via uma coisa tão linda, dava vontade de abraçar ele. Eu era uma criança, né? Então. Daí, tipo, eu lembro que esse curso me fez ter uma proximidade tão grande com o profeta, que até aquele especial do aniversário, que o presidente Nelson tava lá, tipo, na cama assistindo, agora cantando lá e tal. Então, assim, foi um curso que fortaleceu muito meu testemunho, sobre a revelação moderna, né? Sobre, tipo, os profetas que recebem revelação hoje e como que, assim, as revelações deles realmente estão em contexto para o que a gente vive hoje, né? Então foi um curso que me fortaleceu muito. E o outro que eu gostei muito foi o de preparação missionária. Só que o de preparação missionária eu era meio rebelde. Porque, tipo, como eu não sabia as escrituras corretas, eu não sabia ensinar de forma alguma. Então, tipo, toda vez na aula, quando eu ia começar as práticas, eu fiquei, galera, eu vou no banheiro e tal. Não voltava mais. Porque teve uma vez que eu fui fazer uma prática e aí eu travei, tipo. Eu acho que esse é um momento de mais atenção para todo mundo que faz preparação missionária, na hora da prática. Você pode ter estudado como for, mas na hora da prática não tem pra onde fugir. Foi muito engraçado, porque eu fiz preparação missionária semestre passado. E ela combinou com a gente, a gente vai fazer prática. Separou as duplas e os grupinhos e deu o tema pra gente estudar. Lá na minha turma nem fazem isso. Você chega, hoje a gente vai ensinar sobre expiação. Calma. Vai ensinar a bater porta. Aí, tipo, a gente chegava lá, tipo, e aí, a gente ensina o que aí? Bom dia! E aí,
a gente estudou, ele tinha me dado restauração. A lição inteira? Sim. Eita, gosto. E aí, não, ele falou, tipo, uma lição de 3 minutos pra cada um. E você tem que sintetizar o que você tem pra falar. Aham. E aí, chegou no dia, o que foi que ele fez? Trocou as duplas e trocou os temas. Eu estudei de besta. Eu passei a semana inteira fazendo resumo da lição. Pois Aí é. chegou no dia e trocou. Olha, na hora eu fiquei, meu Deus, eu vou falar o quê? É. Mas deu certo, no fim Mas das conseguiu, contas. né? Essa Isso é tua, importante. essa tua experiência, tipo, me lembra de uma coisa que tem na missão que é assim, a gente acha que para ensinar sobre o evangelho, a gente tem que aprender. Mas não é, tipo, só aprender. Assim, tipo, decorar, fazer resumo. Você tem que realmente saber. Uhum. Porque, tipo, como o Lamont estava falando, né, que estão ensinando aula de preparação, você não pode, tipo, chegar lá, sentar na frente da pessoa, dar uma lição decorada. Você tem que identificar as dificuldades daquela pessoa, as necessidades. E muitas vezes você não vai conseguir fazer isso conversando com a pessoa, porque ela vai estar fechada. Você vai ter que fazer isso através da orientação do Espírito. Sim. Então, tipo, você está estudando para uma lição, mas você tem que estar preparado para falar de acordo com o que aquela pessoa vai precisar, sabe? E aí eu lembro até na missão que, tipo, tinha um dito, né? Que assim, a gente tem 5 lições no pregar meu evangelho, né? E aí, tipo, as 3 primeiras são as principais, que é a restauração, plano de salvação e o evangelho de Jesus Cristo. E a outra é mandamentos, ordenanças, essas coisas. E aí o mito que tinha lá é que se você aprender as 3 primeiras lições, sua língua é desatada e você consegue ensinar sobre qualquer tópico do evangelho. É o mito, tipo, porque era um negócio muito nítido. As 3 primeiras lições, assim, fugindo um pouco do nosso assunto, né? Mas as 3 primeiras lições, elas seguem uma lógica. Inclusive, tipo, para você conseguir ensinar com essa lógica perfeita, você tem que dar uma depois da outra. E depois que você domina essas 3, tudo sobre o básico do evangelho você já entendeu. Então você consegue ensinar qualquer outra coisa. Você consegue misturar as lições, você consegue, tipo, ensinar sobre um tema que não está lá, você consegue ensinar sobre qualquer coisa, sabe? Então, E é interessante. detalhe, a gente tinha que ensinar pra ele. Só que a cada pessoa, tipo, você assistia outra dupla fazendo a prática, e aí você, ele tem tal problema, a gente vai resolver assim. Só que quando chegava na sua vez, ele trocava o problema. Ele fazia um Cada personagem, pessoa, né? cada pessoa tem um problema diferente. Uma pessoa tem problema com palavra de sabedoria, outra pessoa tem problema com, sei lá, pornografia, vício, enfim. Cada Sim. pessoa tinha uma questão diferente. E aí você tem que lidar, né, com as dificuldades que a pessoa tinha e ajudar ela a entender o que você está falando e a sentir o espírito. Então foi uma experiência massa. Mas eu não falei qual foi o meu curso favorito. Meu curso favorito foi... Meu curso favorito foi. Meu curso favorito foi Jesus Cristo, Evangelho Eterno. Maravilhoso. E o segundo favorito foi o Evangelho Restaurado e as Religiões do Mundo. Por que eu gostei tanto desse curso? Eu Porque queria ter visto esse curso aí. eu acho que vai voltar. Foi maravilhoso. Parece que vai ter Porque- próximo semestre, né? Pois é. Aí, pessoal, não perca. Não percam. Não foi só a parte espiritual, que foi muito espiritual. Primeiro que era altas horas, né? A aula começava de 9h30? 9h30, terminava 10h30. 9h30. Então você já tava ali, ó, capengando. Na quinta-feira, 9h30 da noite, você já tava mais Exatamente. Mas era tão bom, tipo, a forma como as aulas corriam, os aprendizados que a gente tinha, não só sobre a igreja restaurada, mas também sobre outras religiões, a importância de respeitar. Então foi incrível. Foi um curso realmente que acrescentou muito. De você entender, né, a outra percepção, né, ter outra perspectiva das outras religiões. E me fez entender muito, principalmente na questão de não julgar, respeitar e amar o próximo, Sim. independente de qualquer coisa, sabe? Que nada justifica você não tentar amar o próximo, ter respeito por ele. Foi um curso maravilhoso. Obrigada por lembrar desse curso. O curso foi maravilhoso. Pois é, tipo, assim, eu não participei desse curso, mas isso é uma coisa que, tipo, é muito importante hoje em dia, porque, assim, você vê a experiência, por exemplo, das pessoas que se converteram no passado, tipo, 20, 30 anos atrás, ou então dos missionários que serviram 20, 30 anos atrás, o cara chegava, sentava na casa da pessoa, falava a primeira visão, a pessoa sentia um super espírito, aí você sente que você bate, a pessoa assim, Do nada. só que, do nada. Só que aí, hoje, é muito mais complicado, porque
as pessoas elas estão perdendo cada vez mais a perspectiva sobre religião. Uhum. Existe tanta mentira no mundo, né? Tipo, tanta coisa que faz as pessoas duvidarem, que hoje você chegar na casa de uma pessoa e falar que existe a Igreja de Jesus Cristo na Terra que é tipo a Igreja real, que é É difícil até elas verdadeira. deixarem você entrar. Pois é, então assim, é muito difícil, mesmo que a pessoa tipo, entenda Quer que debater de uma coisa também que não tem nada a ver com o nosso tema, que a gente vai falar. tipo, às vezes, assim, a pessoa às vezes nem quer debater, mas acontece de, claro, acontece muito debate também, mas tipo, uma coisa que acontece bastante é que, assim, você mostra para aquela pessoa que é necessário ter um café. Você mostra que é necessário ter uma igreja. Mas, às vezes, as pessoas já passaram por tantas decepções que, tipo, ela e Cristo, só. Então, você pode, tipo, mostrar para ela que é verdade, que ela ainda vai ficar, tipo, sem entender, sabe? Então, eu até falava muito que, tipo, o que converte mais hoje em dia não é você ensinar uma pessoa sobre o evangelho. O que mais converte é você levar ela para a igreja, é levar ela para o instituto, porque ali ela vai receber um testemunho do Espírito que realmente é verdade. Porque o Espírito consegue botar na cabeça de uma pessoa que algo é verdade de uma forma que nenhum ser humano consegue. É verdade. Sabe? Então, tipo, é uma coisa bem diferente. E justamente sobre essa parte das religiões, da mesma forma que para a gente, a nossa religião é muito verdadeira, tem pessoas que têm as outras religiões como verdadeiras e elas têm experiências espirituais sobre isso. Que a gente precisa respeitar. Pois é, a gente precisa Aquela respeitar. coisa. As outras religiões, elas acreditam em Jesus Cristo. Elas seguem o mesmo princípio, ensinamento. Mas assim, elas tiveram experiências diferentes. Ensinamento, coisa e tal. Uhum. Elas têm partes da verdade, né? Como a gente aprende depois. Exatamente. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Se dividiu. E daí cada um tem uma experiência. Pois é. E um contexto diferente. Pois é, bem assim. E, tipo, ah, é uma situação, assim, bem Delicado. delicada porque, tipo, a maioria das pessoas hoje, elas não precisam, tipo, de uma igreja melhor. Elas não precisam de uma igreja verdadeira. Elas precisam de Jesus Cristo na vida delas. Então, assim, um diferencial muito grande da igreja é explicar realmente como a expiação acontece, sabe? Porque, tipo, chegar e falar que tipo, Deus te ama, que Deus ele te salva e tal, é muito fácil, mas como isso acontece, né? E as pessoas elas precisam disso, tipo, saber realmente que Jesus Cristo sente o que elas sentem, né? E isso ajuda realmente as pessoas a conhecer a verdade. É uma das coisas, o diferencial que quando os missionários começaram a me ensinar, que eu vi que era um diferencial muito grande, né? É que a igreja, ela, como é que eu posso falar? Ela ensina coisas que a gente só sabia por cima, sabe? Tanto do mundo, das outras religiões, a gente conhece Adão e Eva, a gente conhece a expiação do Senhor, mas por quê? Né? Tipo, como aconteceu, o que foi, o que aconteceu com Adão e Eva, e o que aconteceu, o que é a expiação de Jesus Cristo. Então, quando os missionários começaram Louco. quando os missionários, tudo bem, quando os missionários começaram a me explicar isso, eu falei, caramba, nunca imaginei que eu poderia aprender isso ou saber disso, sabe? Dessa forma tão diferenciada. Então foi algo que me chamou muita atenção na igreja, que realmente me motivou, sabe? Aí. Uhum. Tipo, realmente eles te ajudaram a, tipo, você conhecer como que as coisas funcionam. Exatamente. Né? Exatamente. Isso aí, muito bom. Estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Primeiro episódio do nosso podcast está se encerrando. Nós vamos agora para a última pergunta. Vocês conseguem ver as bênçãos do Instituto em sua vida e o que mudou a partir do momento que vocês começaram a frequentar o Instituto? Penso mais no Instituto mesmo. Penso mais nele. Começar um dia na semana, que não é todo dia, então já fico ansioso pra chegar a outra semana. Você tá na quarta-feira, cadê o sábado? É o foco. Quando eu saí do seminário para ir para o Instituto, foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque o seminário
É na semana, né? 4 vezes por semana você tá lá, todo dia vendo aquele povo, no domingo vem de novo. Então é uma coisa bem presente e tal. Ainda tem dia que você tá meio. Imagina no instituto, que é uma vez na semana. Eu pensava, vixe, esse negócio não tem eficácia não. Uma vez na semana só, não serve de nada. Mas serve, viu, gente? Ou se serve, faz uma diferença Pois é. tremenda na nossa vida, que a gente às vezes nem imagina que uma vez na semana possa mudar a semana inteira. É verdade. E quando chega no sábado, você tipo, isso poderia ser a semana toda. Então, eu não me cansaria nunca. Mas é uma bênção que eu posso falar, né, assim, sobre o Instituto foi em relação às escrituras, né? Que o Fernando falou, né, sobre a dificuldade de decorar as coisas, de manter, ter uma memória. Eu sou uma pessoa de memória péssima. 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 E o Instituto me ajudou muito nisso, né? A praticar esse tipo de coisa, né? De memorizar, não decorar, não uma coisa robótica, mas saber, aprender e se afundar realmente nas escrituras, né? Entender ela. E daí, o Instituto me ajudou muito nos estudos das escrituras, né? Quando entrei na igreja, muitas pessoas me explicaram, os missionários falaram a importância do estudo das escrituras, mas eu ainda estava um pouco perdida, tipo, como é que eu faço? Eu estudo o quê? Eu estudo livro de Mormon, eu estudo a Bíblia, eu estudo doutrina e convênios, eu estudo os discursos, eu faço o quê? Eu não sei o que fazer. E daí, muito conteúdo, exatamente, né? é muito conteúdo. É. E você quer engolir, pelo menos eu, assim, eu sou tão emocionada, Começa... eu quis engolir tudo, eu falei, nossa, e eu fui me encher, e teve uma hora que eu me já enchi começa tanto que eu porque fiquei cansada. Falei, 3 obras padrões a mais, né? exatamente. Assim, sem desmerecer, claro, as outras religiões, mas assim, eles têm um livro sagrado que é a Bíblia, mas é ali. Tipo, a gente tem a Bíblia, o de Mormon, doutrina e convênios, Peregrino Valor, os discursos dos profetas a cada 6 meses, que, tipo, se a gente for comparar relatos de profetas antigos e novos, é como se fossem escrituras também. Exatamente. Então, tipo, a gente tem 200 anos aí de homens falando, Entendeu? pra estudar, sabe? Então, entendeu? Eu tava tipo, não sei o que eu faço. Então teve uma hora que eu estudei tanto, que eu engoli tanto conteúdo, que eu acabei ficando cansada, sabe? Eu falei, desisto, eu não consigo, eu não vou aprender nunca, e não sei o quê. E daí, quando eu comecei a me aprofundar mais no Instituto, o Instituto me proporcionou essa bênção, né, de saber como fazer, né, de me organizar, de saber o que fazer, que não é engolindo tudo que você aprende e é indo com calma. Você falou sobre progresso, né, a gente acha que o nosso progresso está longe, mas não, é aos poucos. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se acostumando, e foi assim que eu consegui manter meus estudos diários das escrituras, com o Instituto, de me organizar, de saber o que fazer, por onde começar. Então foi algo muito positivo na minha vida em relação a isso. Entendi, legal. E eu queria, tipo, fazer uma pergunta, tá fora do nosso roteiro aqui, mas eu queria saber de uma experiência do Instituto de vocês, uma experiência engraçada. Tipo... Ela contou a experiência do choro, né? Do choro. Não, mas tipo, alguma coisa engraçada, sei lá, um mico que vocês pagaram, algo assim. Eu não lembro, não sei. Eu posso começar? Vai, eu posso começar. Eu tenho muitas. Eu sou a rainha de pagar mico. Eu concordo. Ela lembra desse dia. Foi no dia do drive-thru. Nesse dia tem muita história pra contar. Eu tava em um concurso, eu tava participando de um concurso de música lá em Cabedelo. E aí eu falei, gente, eu vou chegar atrasado, não vou conseguir ajudar vocês na montagem das sacolinhas, né, pra entregar, porque eu vou estar no concurso, mas eu vou. E aí eu fui pro concurso, só que eu tava com um sapato, que ele tipo, é um sapatênis. E ele tem uma plataformazinha e tal, pra me deixar um pouco mais alta, porque eu sou baixinha. Só que ele me dá muito calo. Tipo, ele espreme meu dedinho. Então, dói muito. Nesse dia ele não tava espremendo só meu dedinho. Ele tava espremendo meu dedinho, meu dedão, meu calcanhar, tava espremendo tudo. E eu tava nervosa, né? Porque eu tava no concurso. Então, parece que triplicou a dor. E aí eu fui pro concurso, cantei. Teve as notas, eu passei, ainda bem. E aí, acabou o concurso e eu vim. Só que eu vim de ônibus. E aí eu fui andando do concurso até a parada, que era longe. E aí meu dedo latejando e eu, ai, tá doendo. E aí eu peguei o ônibus, desci. Pra quem é de uma pessoa vai entender. Desci lá perto do liceu e vim andando pra sede com esse sapato. E aí quando... do outro lado do sede. E aí quando eu desci, que eu cheguei lá na frente do liceu, eu falei, não aguento mais andar com esse sapato. Aí eu tirei o sapato. Só que era, tipo, meio-dia. O chão não tava quente normal, não. Eu queimei o meu pé inteiro, embaixo. Eu cheguei aqui... Eu cheguei aqui...
Eu cheguei aqui com meu pé todo queimado. Aí eu cheguei, senti na cadeira, comecei a chorar, meu pé tá Cheio de bolha. E ela viu, eu não conseguia colocar o pé no chão, porque o chão tava gelado e o pé tava cheio de bolha, as bolhas estavam estourando assim, ó. Porque queimou mesmo. Eu não sou de meio-dia, quem é de uma pessoa sabe a pintura que é. Na missão Descalça. tu vai estar, ó. Não, já sabemos, não leve sapateiro pra missão. Enfim, gente, eu passei a tarde inteira aqui, o povo me carregando, inclusive ela. De um lado pro outro, Eu foi não de um lado conseguia, pro outro. eu não conseguia colocar o pé no chão. Aí me levaram lá pra fora, botaram água gelada no meu pé e me trouxeram me arrastando porque eu não conseguia Tu ficou botar o pé no parecendo chão. Polipop, né? Não, e realmente foi assim. Polipop no jato, né? É o filme Do Outro Lado do Céu. Pronto, que aí o jato come o pé dele, aí ele fica no negócio assim, com as pernas viradas pra cima, os caras levando ele. E eu ficava assim, ai, tu vai morrer. É. Meu pé tá doendo. Ela falando Gente. parece exagero, mas não foi desse jeito mesmo. O pé dela tava muito machucado e a gente teve que carregar do outro lado. Como é que tu aguentasse chegar aqui? Eu não sei. A fé. Foi a fé. Foi a Foi vontade. tu me empurrando Foi assim, a ó. vontade. Então o papo chegar assim, dizer, ó, eu me cheio, tá apertado. Tá? Ah, e tem que andar descalço no caminho. Exatamente. Esse dia, nossa, eu nunca mais esqueci. Inclusive, eu estou usando sapatênis hoje. Ai, meu pai. Porque eu Foi esse aí? Foi esse aqui. Olha o tamanho da plataforma. E na frente ele dói muito meus dedinhos. Eu não sei como é que eu vou dançar no bariante com ele, mas vai dar certo. É sobre isso. É. Pelo menos o chão não vai estar quente, eu não vou queimar meu pé. Não, uma experiência que eu passei muitas, né? Mas essa foi com a Alissa, na verdade, e com uma amiga da gente. Em relação a ir pra casa. A gente veio assim, na verdade a gente nem ia vir pra sede. A gente nem ia vir, na verdade. Só que assim, deu a louca, né? Tipo, não tem nada pra fazer em casa, vamos pra sede, que tava tendo organização pra abertura das aulas desse ano. Esse ano não foi? Foi. É porque na verdade a gente veio antes, entendeu? A gente ia vir, mas ia vir só na hora da aula. E aí a gente veio antes. Exatamente, eu falei, aí ela disse, vamos, só vamos, né? Eu sou essa pessoa, É. gente, me chamam pra rolês, que eu sou tipo assim, bora. Exatamente. Se tiver dinheiro, eu vou na hora. E daí a gente decidiu sem vir, né? Um orçamento lá embaixo pra vir. Só vamos. Mas aí a gente veio, né? Tipo assim, a gente veio em cima da hora e voltou pra. Acho que ela ficou 2 horas na sede, né? Só isso, bem pouquinho a gente ficou. Mais ou menos isso. Mas a gente queria vir, a gente veio. Só que na hora de voltar, o Uber tava dando o quê? R$90, algo assim, o Uber. O cabelo Uber não é primeiro. Não, mas ó. O pessoal vai pro explicar Instituto. ele. Vá. Foi um A assalto. gente sempre volta de Uber, por quê? Porque Cabedelo é longe. E o problema não é nem voltar de ônibus, o problema é ir pra parada daqui, não é nem a de lá, na verdade. É a parada daqui, porque a parada daqui é muito esquisita. E aí não tem como a gente ir andando daqui pra lá E sozinha. ele só passa lá na lagoa, né? Na verdade tem como pegar ali, mas ainda assim, daqui pra ali, de noite, você fica cheio de malqueira ali. E aí, a gente sempre tem que voltar de Uber. E aí, só que o Uber normalmente dá tipo R$30, 40 no máximo. Pra dividir pra 3 pessoas, A gente tá confiando nisso. tá caro, mas dá pra ir, né? Só que aí, tava tendo um concurso da Polícia Civil, lá no Liceu. Então, o Uber foi assim, ó. A gente foi chamar o Uber, a gente chamou, tipo, sei lá, a gente olhou, acho que uns 20 minutos antes, né? Tava dando uns R$40. Ok, é caro, né? Muito caro, mas tudo bem. E aí a gente foi chamar depois, quanto resto, amiga? A gente foi, né, confiando que ainda tá R$40. Dá pra dividir pra 3 pessoas. Aí do nada a gente entra no aplicativo e simplesmente tava R$90. Aí depois A a gente gente entrou de novo. A gente foi aumentando, aí foi abaixando, aumentando, e a gente olhou e falou, a gente não tem dinheiro pra voltar, como a gente vai voltar? E eu acho que era o quê? 7 horas, 8 horas, alguma coisa assim. Acho que era uns 8h40, eu acho. Era. Mas mesmo assim, nunca tinha dado, a gente ficou desesperado. Amiga, a gente volta às 10 e dá 40. Exatamente. Então, assim, foi o que eu gosto de chamar de perrengue chique, né? O perrengue chique da gente. Mas apesar de na hora ser desesperador, depois são histórias pra contar, né? Então foi uma história que hoje a gente vê. E o detalhe, e como a gente conseguiu? Você não vai contar, não? A gente foi juntando de um em um, cada tem R$1, tem R$2, aí chega no preço. A gente ia falar pra Fábio, porque a gente tava pensando no seguinte: ao invés de a gente chamar Uber, a gente dá o dinheiro da gasolina pra alguém deixar a gente em casa. Só que de carro só tinha Fábio e Eric aqui na sede. E os dois já estavam com o carro lotado e moravam super longe. E aí não dava pra eles
pra eles irem deixar a gente. Aí a gente falou pra Fábio, Fábio, pronto, aí, mano. Aí ele, eu vou resolver. Aí a gente já ficou, né? Ah, Super fácil. Fábio vai resolver, então tá de boa. Aí a gente achou que, sei lá, ia deixar a gente em casa, alguma coisa do tipo. Fábio foi pegando. Gente, você tem 5 reais? Tem 10 reais? Tá, menino, se embora pra casa. Foi desse jeito. O presidente Fábio sempre salvando as últimas horas. Nossa, foi muito Mas foi engraçado. engraçado. E no fim das contas, sabe quanto foi que a gente pagou? Cada um? 5 reais. Exatamente. Sério? Cada um só deu 5 reais. Caramba. Exatamente. Porque ele já tinha juntado quase o preço todo do Uber. Foi Faz muito engraçado Oh. esse dia. botar Fábio pra pagar minha vida. Ele consegue, ele vai juntando de Pois é. pouquinho em pouquinho. E aí? E tu, Lamar? Rapaz, vocês falando, eu tava tentando lembrar, não consegui encontrar nada. Nada até agora não. Lamar é aquele, tipo, debaixo do radar. Engraçado. Exato. Mas é, tipo, eu não lembro, tipo, de alguma experiência muito engraçada no Instituto. Tipo, tem aquelas experiências pequenininhas e tal, mas, tipo, eu acho que a experiência mais doida foi um dia que teve baile aqui no Instituto. Foi um dia, tipo, então, eu acho que não lembro se foi São João, que danado que foi. Mas, tipo, no mesmo dia que tava tendo baile, fizeram uma passeata aí na João Machado. Eita! Caramba. Rapaz, imagine, 9h30 da noite, quase 10, com a passeata passando, tipo, na João Machado até aquela outra avenida lá, que eu esqueci o nome, que vira lá. Daí, tipo, Uber não chegava, porque, tipo, fechou a avenida aí e ninguém vinha de lá, ninguém vinha de cá, ninguém vinha de canto nenhum. Meu pai, que tava vindo de carro pegar a gente, não chegava. A situação. Aí, o que a gente teve que fazer? Saiu eu, Camila, né, minha irmã, e outra pessoa, não lembro quem era. E aí a gente teve que ir até a passeata, porque meu pai tava do outro lado, em Jaguari, pra pegar a gente. Aí, tipo, só que a passeata tava passando, então não tinha como a gente tipo, Não tem jeito. cruzar. Aí o que a gente fez? A gente andou a João Machado todo, foi até lá no começo. A gente entrou na passeata e foi, tipo, passando assim de uma faixa pra outra e acompanhando o povo, né? Rapaz, eu sei que a gente foi do começo da João Machado, quando a gente chegou do outro lado, a gente já tava de frente bom preço aqui já. Foi uma passeada grande, viu? Vê só, a João Machado é o quê? 2 faixas de cada lado. Uhum. Imagine isso cheio de gente. Misericórdia. Gente. Tipo, não dava pra você cruzar, Passado. sabe? Então a gente tinha que entrar e ir seguindo o povo, feito bloco de carnaval, sabe? Até o outro Uma lado. vez né? Disfarçando. Pois é, disfarçando. Eu nem lembro do que era a passeata, se era coisa. Eu acho que era coisa da igreja católica, sei lá. Tinha um povo É, carregando. Procissão. Eu acho que era. Mas, Ah, eu acho que era bem a Canção da Penha, que tem todo ano, né? Não não lembro. sei. Eu sei que Quando- travou tudo. Quando o Emily começou a contar a história, eu achei que ela ia contar outra. Porque Quer de ver? perrengue Eu de voltar pensei em pra uma casa. agora que eu acho que É. vai contar. De perrengue de voltar pra casa, a gente tem muitas. E nesse dia, Lembrou de algo. gente, esse podcast aqui contando história vai ficar a vida toda. A gente tem que fazer um outro tema só sobre isso. Só sobre histórias É. engraçadas. Então, fiquem ligados, no próximo podcast vai ter história engraçada de tudo. Eu não sabe se vai ser o próximo, mas vai ser um desses aí. Algum aí. É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. A gente gostaria de agradecer, né, a quem acompanhou. Se teve alguém acompanhando, né, que é o nosso primeiro. Mas esse podcast ele vai continuar gravado. A gente vai ter tanto na nossa página do Facebook, e a gente também vai colocar no canal no YouTube que a gente está criando. Então, quem quiser assistir vai estar lá. E a gente vai postar também alguns cortes no Instagram, para que vocês possam acompanhar os melhores momentos. Então, é isso aí, pessoal. A gente agradece vocês. E a gente pede também para que vocês possam seguir a gente nas redes sociais. E segue a gente lá no nosso Instagram, Estrela Milenar. E também no Facebook. Só pesquisar lá Estrela Milenar. Procurar a estrelinha no fundo azul. E é isso aí. E, além disso, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para que vocês possam continuar acompanhando, tá? Isso aí quando E- a gente já tiver com o canal daqui. E veio pro Instituto. Hoje nós teremos um bar maravilhoso, bar do semáforo. E todo sábado nós temos aulas incríveis com espírito maravilhoso aqui na sede do Instituto. Então vocês não podem ficar de fora. Isso O aí. Instituto é uma coisa que abençoa muito as nossas vidas, como nós já falamos tanto aqui hoje.
E é isso, gente. É isso aí, pessoal. A gente teve experiências muito boas aqui que a gente compartilhou, tanto de tipo, eu que sou o mais velho no Instituto, e o pessoal aqui que é mais novo, então dá para ver realmente que o Instituto ele muda a vida, né? Que a gente consegue sentir realmente o espírito, que a gente consegue receber testemunhos sobre muitas coisas frequentando o Instituto. E nossos convidados querem falar mais alguma coisa? Só falar que eu estou muito feliz por ter participado, né, desse novo projeto que é o podcast. E faço o mesmo convite e venham para o Instituto. Vocês não têm noção da diferença que faz na vida de um jovem no Instituto. Eu não consigo nem contar as bênçãos e as vantagens que eu tive quando eu entrei no Instituto. Então, assim, venham para o Instituto e não percam o Vale do Semáforo, que vai ser maravilhoso. É isso aí. Sucesso. Sou imensamente grato por essa oportunidade de estar participando desse primeiro episódio do podcast do Instituto. E, como a Emily falou, as experiências aqui do Instituto são maravilhosas. E para os jovens assim, que seguem as redes sociais, que ainda não frequentam o Instituto, eu tenho interesse, venham. Que vai ser uma experiência maravilhosa que vocês vão ter na vida de cada um de vocês. E eu sou extremamente grato por essa oportunidade de estar participando do Instituto. É isso aí, pessoal. Então continuem acompanhando o Cast Milenar, que ainda vai ter muita novidade por aí. É isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.